Olá, sejam bem-vindos! Vamos começar um tour bem rápido, mas super interessante pelo universo da comunicação. Hoje a gente vai tentar desvendar como as mensagens que a gente recebe todo santo dia nos afetam, de onde elas vêm e, o mais importante, o que a gente faz com tudo isso. E aí, já parou pra pensar por que a gente simplesmente não consegue parar de assistir uma série e acaba maratonando tudo num fim de semana? Ou então, como é que um meme, que parece ter saído do nada, de repente explode e todo mundo começa a usar? São exatamente essas perguntas do nosso dia a dia que dão o pontapé inicial no nosso papo de hoje. E para a gente entender fenômenos como esses, um simples eu acho que não adianta. A gente precisa de ferramentas especiais para conseguir analisar a situação. No mundo do conhecimento, essas ferramentas têm um nome: teorias. Olha, muita gente escuta a palavra teoria e já pensa que é só um palpite, uma coisa meio solta, sem fundamento. Mas, na verdade, é justamente o contrário. Uma teoria é um sistema de ideias super bem organizado, sabe? É uma estrutura que nos ajuda a examinar o mundo de um jeito mais profundo e coerente. Pensa nela como um mapa para a gente poder navegar na complexidade toda da realidade. A melhor forma de pensar sobre as teorias da comunicação é imaginar que elas são como diferentes pares de óculos. Cada lente que a gente coloca foca num aspecto diferente da situação, mostrando detalhes que a gente nem veria a olho nu. E é justamente trocando essas lentes que a gente vai fazer o nosso tour. Preparados? Ok, então vamos lá. Nossa primeira parada leva a gente lá para o comecinho dos estudos de comunicação, numa época em que a visão sobre a mídia era, digamos, bem direto ao ponto. O primeiro modelo que surgiu era basicamente uma rua de mão única. Como dá para ver nesse esquema, tinha um emissor, que era quem criava a mensagem, e essa mensagem viajava por um canal direto até o receptor. Simples assim. Sem espaço para desvio, sem espaço para interpretação, a mensagem chegava e pronto. Essa ideia ficou conhecida como teoria da agulha hipodérmica. E a analogia é forte, né? A mídia seria como uma seringa que injeta ideias e opiniões direto na veia da sociedade. Imagina só as propagandas de guerra antigas. Elas eram criadas com essa certeza. Uma única mensagem forte poderia mudar a cabeça de todo mundo. E o público? O público era visto como um corpo passivo que só recebia essa injeção sem nem questionar. E para entender essa tal injeção, um pesquisador chamado Harold Lasswell criou uma fórmula que virou um clássico. É tão simples e genial que a gente pode usar até hoje para analisar um post que viralizou. Vamos ver. Quem? O influenciador. Diz o quê? Um desafio novo. Em que canal? No TikTok. Para quem? Para os seguidores. Com que efeito? Viralização e milhões de views. Era basicamente uma forma de mapear o poder da mídia. Agora, o que é mais fascinante é que essa ideia não reinou sozinha no mundo. Enquanto os pesquisadores lá nos Estados Unidos estavam focados em medir os efeitos da mídia, quase como se fosse uma ciência exata, do outro lado do oceano, na Europa, o outro grupo de pensadores olhava para a mídia não como uma seringa, mas sim como uma peça gigante na engrenagem do poder. E é pra lá que a gente vai na nossa próxima parada, para ver como essa história se desenrola. Para esses pensadores europeus que ficaram conhecidos como a Escola de Frankfurt, a cultura não era só uma mensagem, era uma indústria. Eles criaram um conceito-chave: indústria cultural. A ideia aqui é que filmes, músicas, programas de TV, tudo isso não é exatamente criado como arte, mas sim produzido em massa, como se fossem parafusos numa linha de montagem. Sabe aquelas comédias românticas que seguem exatamente a mesma fórmula? Ou as músicas pop que parecem ter a mesma batida? Pois é, o objetivo principal aqui não seria a expressão artística, mas sim o lucro e, claro, a manutenção do sistema. E esse esquema aqui ilustra o ponto deles perfeitamente. Essa fábrica cultural funciona na base da repetição de fórmulas que já deram certo, criando produtos para um suposto público médio que, em teoria, agrada a todo mundo. E o resultado? Um entretenimento que até distrai, mas que não nos faz pensar muito criticamente e que, no fim das contas, está sempre vendendo um estilo de vida, um jeito de consumir. Uma lógica que os algoritmos de hoje, aliás, levaram a um outro nível. Então, peraí. A questão é: a gente é só um alvo passivo da seringa da mídia ou um mero consumidor na linha de montagem da cultura? Bom, uma terceira corrente de pensamento apareceu para dizer: não, a história é bem mais complicada que isso. E assim a gente chega aos estudos culturais. Com essa nova lente, o foco muda da água para o vinho. O público deixa de ser um alvo e vira um participante ativo do processo.
É só pensar em como um grupo de fãs pode pegar um personagem de um filme e criar histórias totalmente novas para ele, ou como um meme ganha significados completamente diferentes em cada comunidade online. A gente não só recebe as mensagens, a gente as interpreta, negocia e dá novos sentidos a elas. E quem explicou isso de um jeito brilhante foi Stuart Hall, com seu modelo de codificação e decodificação. Funciona mais ou menos assim, ó. A mídia produz uma mensagem e codifica um sentido preferido nela. Mas, quando essa mensagem chega na gente, no público, a gente decodifica usando como base as nossas próprias experiências de vida. Ou seja, o significado final não é algo que foi injetado. Ele nasce dessa conversa, dessa negociação. E assim, nosso tour chega ao fim. Ufa, a gente percorreu um longo caminho, né? Saímos de uma visão da mídia como uma seringa super poderosa e chegamos na ideia de uma grande conversa cultural. Agora, o importante é que a gente montou uma bela caixa de ferramentas. O que a gente leva daqui são essas 3 lentes principais. A primeira nos ajuda a ver a comunicação como um processo de transmissão de informação. A segunda, como uma indústria que produz cultura como se fosse mercadoria. E a terceira, como um espaço de negociação, uma conversa. Nenhuma delas é a verdade absoluta, mas todas são muito úteis para a gente entender o que está acontecendo. Então fica aqui o convite. Da próxima vez que o feed for atualizado, que um filme começar, uma música tocar, tente colocar essas lentes. O que está acontecendo ali? É uma injeção de ideias? É um produto de fábrica? Ou é uma conversa? A resposta, muito provavelmente, é um pouco de tudo isso. E o legal é que agora as ferramentas para enxergar essa complexidade toda estão aí, à nossa disposição.